Eu quero que você veja essa imagem. Esse é um treinamento do SERE, um treinamento voltado para a Marinha Americana, com o objetivo principal de ensinar sobrevivência, evasão, resistência e fuga. Ao passar por esse treinamento, os soldados se tornam capazes de enfrentar as condições mais adversas que existem no planeta Terra. Não apenas isso, mas enfrentar essas situações e sobreviver. Mas nem todos sobrevivem a situações como essas. E é por isso que existe uma conexão muito íntima entre esse grupo e o novo filme do Extermínio, A Evolução. Se você assistiu ao trailer, você provavelmente ficou fascinado com um poema que é lido durante o trailer e traz uma camada ainda maior de densidade e de angústia para aquela cena. Moving up and down again. There's no discharge in the wall. Esse é o poema Boots, de Rudyard Kipling. A narração que você ouve é uma leitura feita pelo ator Taylor Holmes em 1915. Sim, esse é o áudio original. E ele ensina como que essa narração deve ser feita, como que ela precisa ter uma cadência. Esse é um poema que fala sobre as botas que vão pisando no chão de forma repetitiva, lembrando de como que é a marcha dos soldados. E o poema fala que a parte mais angustiante para o soldado não são os tiros, mas a repetição constante das botas pisando constantemente aquela marcha durante quilômetros, horas a fio por dia, que os leva para a morte quase certa. If your eyes drop, they will get the top of you. Boom, 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 moving up and down again. There's no discharge in the wall. E a inspiração para esse poema vem de um trecho bíblico do livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8, que diz o seguinte: como ninguém tem o poder de dominar o vento, tampouco há quem tenha poder sobre o dia da própria morte. Como não se pode ser dispensado em tempo de guerra, tampouco a maldade livra aqueles que a praticam. O poema repete essa frase algumas vezes: There's no discharge in the war. E a ideia que ele está trazendo é de que você não pode ser liberado da guerra, assim como você não pode ser liberado da morte. E esse tema, que é desenvolvido de forma magistral no filme Extermínio, A Evolução, que apresenta várias outras facetas que nós vamos explorar, esse tema tem sido a causa de tantas pessoas acharem esse filme fascinante, apesar de não conseguirem entender todas as nuances por trás. E este canal é sobre storytelling, então a gente vai desvendar o segredo por trás de Extermínio. O ponto fortíssimo que ele tem ao criar um tema que ressoa com toda a humanidade, mesmo em um filme de terror, mas também seus pontos fracos, porque esse não é um filme perfeito, mas fez algumas coisas muito melhor do que a maioria. Antes de continuar, eu quero agradecer a nossa parceira de hoje, a NordVPN, que possibilita a criação de vídeos como esse. A NordVPN é a maior e melhor VPN do mundo. Aconteceu um problema recentemente, quando o filme do Extermínio e a Evolução foi anunciado. Você não conseguiria encontrar o filme Extermínio, ou Extermínio 28 semanas depois, o Extermínio 2, em nenhum lugar para você assistir nos streamings, porque simplesmente a produtora tirou de vários países, e a única forma de você conseguir acessá-los era através de VPN. Eles fizeram isso como uma estratégia de marketing, para criar o hype, para gerar expectativa, mas com isso também muitas pessoas acabaram ficando sem assistir ou rever os filmes para se preparar para esse novo Extermínio, e isso foi solucionado por muita gente usando uma VPN. A VPN, ela mascara a sua localização para que você possa tanto acessar conteúdos que são exclusivos de algumas regiões, como também você se proteger de pessoas ou empresas mal intencionadas que querem roubar os seus dados, as suas informações. Ao acessar o site pelo link que está na descrição ou pelo QR Code, assinando o plano de 2 anos, você ganha 4 meses grátis, e nos primeiros 30 dias, se você não ficar satisfeito, você pode receber o seu dinheiro de volta. Existem muitas pessoas comparando Extermínio com The Last of Us.
Vamos ser honestos ao dizer que The Last of Us é que deveria ser comparado com Extermínio, porque foi The Last of Us que se inspirou no tema de Extermínio. Aliás, Extermínio nos trouxe pela primeira vez zumbis rápidos, ágeis, velozes, não aqueles zumbis rastejantes que bastava você correr o suficiente para ser salvo. E os filmes da saga Extermínio sempre tiveram elementos a mais que não apenas a questão dos zumbis, da ação e da violência. Mas esse caso específico conseguiu trazer esse elemento para um outro nível. O tema central do filme Extermínio, a Evolução, e esse vídeo não tem spoilers, o tema central é falar sobre a morte. A forma como ele fala sobre a morte em um filme onde a morte é constante é muito bonita. A morte é uma certeza para todo ser humano, mas ainda assim nós fugimos dela, nós temos medo dela. É isso que nós vemos na cena inicial. Esse é um filme sobre uma jornada de amadurecimento. Não é um filme sobre zumbis, sobre mortes e ataques, ele é um filme muito mais dramático do que um filme de ação ou de terror. Aliás, são poucos os momentos em que talvez você vai sentir realmente medo. Você vai sentir bastante angústia, mas provavelmente pouco medo. O filme conta a história de Spike, um garoto que vai sair pela primeira vez para caçar zumbis, matar zumbis. Ele vai fazer isso com o seu pai, interpretado pelo ator Aaron Taylor Johnson, que pelo trailer pareceria que teria uma proeminência muito maior nesse filme. No entanto, o trailer engana em vários sentidos. E o Aaron Taylor Johnson provavelmente terá um papel melhor ou maior nos próximos filmes, já que esse será uma trilogia a partir de agora, completando um total de 5 filmes. Nesse ritual de amadurecimento, o Spike precisa matar zumbis para voltar para casa e ser considerado um homem. Uma sociedade foi formada agora em torno dessas pessoas que sobreviveram. A região da Grã-Bretanha está isolada do resto do mundo. O vírus não se espalhou para o restante do mundo. Você pode esquecer completamente a invasão a Paris que acontece no segundo filme da saga Extermínio. E agora Spike ele se depara com uma realidade diferente. Isso não é um spoiler, porque vai te ajudar a entender até melhor o filme. Existem 3 categorias de zumbis nesse filme. A primeira categoria são os zumbis magros, fracos, que estão morrendo. A segunda categoria são os zumbis mais gordos, que se rastejam, são chamados de rastejantes, comem insetos, comem minhocas para sobreviver. E a terceira categoria são chamados zumbis alfa. São zumbis que têm uma constituição física muito maior, que por isso lideram o grupo e que têm muito mais resistência às flechadas, que basicamente é a única arma que sobrou para essas pessoas. O filme vai ser centrado então nesse jovem, o Spike, esse garoto que precisa aprender a se tornar um homem em uma sociedade completamente desfeita, uma sociedade onde a morte é um elemento constante. Porém, ele tem um problema na sua casa, sua mãe está doente, o seu pai em algum momento faz algo que faz com que o Spike queira levar a sua mãe para o meio da mata com os zumbis para tentar encontrar a cura para sua mãe. Não é possível explicar mais do filme sem dar spoilers, mas o que eu posso explicar mais é sobre como que o tema foi desenvolvido de forma ainda mais complexa. Você se lembra do poema do Rudyard Kipling, você se lembra sobre o tema da morte que é trazido através de Eclesiastes, você não pode fugir da morte. Em determinado momento nesse filme, um personagem fala a frase memento mori, que é uma frase latina que significa lembre-se de que é mortal, ou lembre-se da morte. É interessante colocar essa frase em um filme de zumbi. Nós temos consciência da morte. A morte ela é uma presença constante na vida do ser humano e é a certeza de que nós temos. Todos nós morreremos. Porém, nenhum de nós quer pensar na morte. Mas quando nós nos deparamos com um filme de zumbi, tudo em que nós pensamos é na morte. Porém, a gente pensa na morte de forma externa, pensamos na morte do outro, na morte daquelas criaturas, daquelas pessoas que estão nesse filme ou nessa série, mas o que Extermínio a Evolução faz é trazer para nós o temor da morte. Não a morte de que seremos atacados por um zumbi, mas o simples fato de que nós somos mortais. Essa frase que é dita, memento mori, durante o filme, ela teve sua origem
principalmente ali durante a Idade Média com os monges. Os monges, eles se isolavam no mundo, eles queriam buscar uma relação única, exclusiva com Deus, ao mesmo tempo em que queriam reconhecer plenamente seu estado mortal, sua finitude, sua incapacidade diante da morte. Não é à toa que eles cunharam essa frase, memento mori, para se lembrarem da sua mortalidade, como também havia o costume de eles usarem crânios, pegarem crânios de pessoas e deixarem em seus aposentos para que eles pudessem se lembrar de que, no final das contas, eles não passavam daquilo, de crânios. E é muito interessante que muitas pessoas têm preconceito do símbolo da caveira, pessoas que usam caveira na roupa, até mesmo tatuagem de caveira, bandana de caveira, e acham que isso é algo monstruoso, demoníaco, quando na verdade a caveira é um símbolo antigo, inclusive dentro do cristianismo, que tem a função tanto de falar para você de que você é uma pessoa mortal, de que você tem o limite da sua existência, como também de mostrar que no final das contas nós somos iguais. E no trailer você pode ver que existe um personagem que cria monumentos feitos de caveira. Esse personagem, ele funciona justamente como um monge dessa história. Ele tem uma vida isolada, inclusive, ele se comporta de forma peculiar, ele é visto de forma estranha pelos outros que o chamam de louco, e ele constrói esses monumentos feitos de crânios de pessoas que morreram, tanto zumbis quanto humanos que não se transformaram em zumbis, mas que morreram, e ele pega os crânios dessas pessoas e cria esses monumentos. Ele é esse monge que está tentando trazer a mente das pessoas sobreviventes nesse mundo, nessa realidade, de que a morte sempre foi uma realidade. A morte não é uma novidade trazida por conta dos zumbis. Sempre foi um inimigo a ser derrotado, ou pelo menos um inimigo a ser encarado, um inimigo com o qual todos devemos lidar em algum momento. Spike, o garoto protagonista da história, que aliás é interpretado de forma magistral pelo ator Alf Williams, ele lida com o medo da morte diariamente, porém o mais absurdo é que o maior medo dele não é da morte que virá através dos zumbis, mas da morte que está corroendo sua mãe por dentro. Ela está morrendo, ela está sofrendo, e isso não tem absolutamente nada a ver com os zumbis. E ele precisa lidar com a realidade de que no mundo, mesmo quando não existem zumbis, a morte, ela pode atingir a sua família. O filme possui as suas inconsistências, e são muitas. A meu ver, inconsistências inadmissíveis em um filme com um tema de qualidade tão alta. A jornada do garoto em alguns momentos não faz sentido. A própria história desse colecionador de ossos, interpretado pelo Ralph Fiennes, também não faz muito sentido. Algumas cenas são constrangedoras. A cena final do filme gera muitas perguntas, e ela está diretamente relacionada com a cena inicial do Teletubbies. Isso não é um spoiler, mas quando você assistir a cena final, você finalmente vai entender o porquê que tinham os Teletubbies lá no começo do filme. Muitas coisas nesse filme não fazem sentido, não possui lógica, mas ainda assim ele é um bom filme, só que ele está confiando de que ele vai conseguir trazer a resolução para muitos desses dilemas a partir do segundo filme que será lançado em janeiro. Uma janela bem estreita para o lançamento desses filmes, e se der certo, esses dois, se derem certo, então eles vão lançar o terceiro filme dessa nova trilogia, completando uma pentalogia. E é um filme que nos faz refletir em vários momentos, que tem momentos constrangedores, que tem situações desnecessárias, tem situações inexplicáveis, mas que nós esperamos que talvez nos próximos filmes consigam ser resolvidas. Mas e você, já assistiu 28 anos depois, ou como é no Brasil, Extermínio, a Evolução? Vai assistir o próximo também? O que você acha dessa ideia de pegar um filme de terror e transformá-lo muito mais em um drama familiar, uma jornada de amadurecimento com um tema mais complexo, com menos foco em sustos, com menos foco no terror e mais foco nessa jornada individual desses personagens? O que você pensa disso? E para você, qual que é o melhor filme de zumbi de todos os tempos? Deixa aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Sua inscrição é muito importante porque sinaliza para o YouTube que esse vídeo pode ser compartilhado com outras pessoas. Um forte abraço e arrivederci.